Hoje eu trago uma outra mensagem, no mesmo texto, mas é uma outra mensagem. E nós vamos ler o capítulo 3, a partir do versículo 13. Vamos ler a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos somos perfeitos, essa expressão parece um tanto, né? Você poderia utilizar aqui a expressão maduro. A tradução mais apropriada aqui seria maduro, para todos nós que somos maduros. Às vezes, na hora de traduzir, o tradutor talvez não encontre uma palavra adequada, mas acho que a palavra mais próxima do texto no original aqui seria maduro, ao invés de perfeito. Sintamos isto mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há dos quais são inimigos da cruz de Cristo. Aqui foi o tema da mensagem do ano passado. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é a própria confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Pai eterno e santo, queremos agradecer-te mais uma vez por aqui estarmos nesta noite de quinta-feira, meditarmos na tua palavra. Essa é, Senhor, a primeira doutrina desse ano de 2024. Aqui está a tua igreja, os teus servos, as tuas servas, os irmãos que nos acompanham também através do nosso canal, os que acompanham agora e aqueles que irão assistir posteriormente. Pedimos que eles sejam alcançados e tocados e abençoados por esta palavra. Assim te oramos e a igreja diz amém. Queridos amados irmãos, podem sentar. Na semana passada eu disse aos irmãos que ao ler o capítulo 1 de Filipenses, que é uma carta, os irmãos que estão em pé ali atrás, tem assento aqui na frente, viu? Tem assento aqui, dá para os irmãos sentarem, por favor. Os irmãos não assistirem o culto em pé, pode se acomodar, tá certo? Meus irmãos, olhem para mim, vamos meditar na palavra de Deus. A carta aos Filipenses é uma carta escrita à igreja de Filipos, a primeira igreja no continente europeu, uma igreja muito querida de Paulo, uma igreja que ajudou muito nas necessidades do apóstolo. E quando Paulo escreve à igreja de Filipos, ele está preso, portanto aos Filipenses é uma das cartas da prisão. E eu disse aqui na semana passada, quando meditávamos no capítulo 1, que a impressão que temos ao ler
o capítulo 1 de Filipenses, é que o apóstolo está muito preocupado com a saúde espiritual da igreja. Inclusive, falamos aqui alguns princípios para uma vida espiritualmente saudável na semana passada. Agora, ao lermos o capítulo 3, a partir do versículo 13, Paulo nos deixa uma mensagem de encorajamento. Paulo nos deixa, tanto aos irmãos de Filipos como a nós hoje, uma mensagem de perseverança, uma mensagem de foco, de persistência, de determinação. E sendo hoje, irmãos, a primeira doutrina de 2024, eu fui de manhã, pela manhã ao centro, na volta vinha no metrô pensando com o Senhor, dizendo: Senhor, traz uma palavra de encorajamento, uma palavra que nesse momento que é o início de um novo ciclo, o que o Senhor tem a dizer para a igreja? O Senhor trouxe esse texto ao meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns princípios bíblicos para que a nossa vida ela esteja aliada ao propósito de Deus, irmãos. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida, e nós temos tendência na nossa humanidade, para não dizer na nossa carnalidade, nós temos uma tendência de nos desviarmos do propósito, de nos desviarmos do foco, nos desviarmos da vontade de Deus, tomarmos os nossos próprios caminhos, ou nos prendermos em uma zona de conforto, e ficarmos aquém da vontade de Deus, ficarmos aquém do propósito de Deus. E eu quero, com graça de Deus nessa noite, na direção do Espírito Santo, encorajar você, como servo de Deus, a que você não se permita, a que você não se acomode e não aceite ficar aquém do propósito de Deus para a tua vida. Deus tem um propósito para você. Eu não sei a dimensão desse propósito. Eu sei que eu olho aqui e vejo jovens obreiros, vejo jovens moças, vejo jovens senhoras, vejo até, posso me referir também aos irmãos de mais idade, porque Deus fez coisas grandes na vida de Abraão, já depois da melhor idade, da terceira idade, e eu não sei, irmão, se estou aqui diante de homens para os quais Deus chamou para o ministério pastoral, para a obra missionária, quantos de vocês Deus vai levantar e quão longe vocês irão. Mas uma coisa eu quero encorajar vocês: não aceitem ficar aquém do propósito de Deus. Por mais que não seja fácil, por mais que por muitas vezes você já tenha tentado, tenha se esforçado e talvez tenha fracassado, não desista, que dá tempo de recomeçar. Não desista, não desanime, não esmoreça. Então o apóstolo está encorajando os irmãos a persistirem na busca pela maturidade espiritual, pelo crescimento espiritual, pelo desenvolvimento espiritual. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns princípios. No versículo 13, nós já temos uma informação muito importante de Paulo. Você está com a Bíblia aberta? Acompanha aí comigo, versículo 13. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Alcançado o quê? Você volta no versículo 12, que você entende. Volta o 12 aí, por favor, Guilherme. No versículo 12 ele diz: irmãos, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Volte aqui a imagem para mim. Paulo está falando de crescimento espiritual, de maturidade espiritual. Ele está falando, ele usa o termo aqui perfeição, mas eu disse para vocês que o termo mais adequado aqui seria maturidade. Ele está dizendo no versículo 13: eu não julgo que eu já tenha alcançado essa maturidade, que eu já tenha alcançado a plenitude, que eu já tenha chegado no máximo, que eu já tenha chegado
no auge da minha força, do meu vigor, do meu desempenho, do meu crescimento, da minha maturidade espiritual. Eu não penso isso de mim. Vocês estão entendendo? Paulo está dizendo, olha, eu não que eu julgue que já tenha alcançado, mas eu estou me esforçando. Então aqui, irmãos, nós temos, olha para mim, nós temos aqui uma primeira lição que o apóstolo nos dá, no sentido de você se determinar a ir além, de você romper com essa zona de conforto, de comodismo, e caminhar no alinhamento com o propósito, com a vontade de Deus, buscando crescimento, buscando maturidade e desenvolvimento espiritual. Em primeiro lugar, é importante que haja essa autocrítica, essa autoanálise, esse senso de modéstia que Paulo tem, em olhar para si com consciência. Eu me lembro que o próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, se não me foge a memória, ele diz assim, irmãos, não pensem de si mesmos, se você conseguir encontrar esse versículo aí, não pensem de si mesmo mais do que o que convém. Acho que é Romanos 12, ou é no 3, ou é no 4. Esse sentimento, irmãos, de modéstia, essa autocrítica, essa autoanálise, essa consciência de si mesmo, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. Por quê? Tem pessoas que, está aí o texto, porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que o que convém saber. Tem uma outra versão, que eu acho que é mais interessante, ela diz que não pensem de si mesmo mais do que convém. Acho que é na Corrigida, ele fala sobre isso, eu não sei se você está usando atualizado. Não, você está usando a Revista Corrigida, né? Acho que é na atualizada. Digo a cada um de vós que não pensem de si mesmo, é isso aí, é na atualizada. Digo a cada um de vós que não pensem de si mesmo além do que convém. Muito obrigado, vocês são bênção de Deus. Irmãos, vamos tentar entender isso junto? Olha para mim, olha esse sentimento de modéstia de Paulo, quando ele diz assim, irmãos, eu não tenho a presunção de dizer que eu já sou um crente maduro, eu não tenho a presunção de dizer de mim mesmo que eu já alcancei o máximo, irmão. E quem está falando isso daqui é Paulo, o maior evangelista da história da igreja, o maior teólogo da história da igreja. Nós estamos diante de um homem de uma envergadura tamanha como Paulo, e ele está dizendo para os irmãos, olha, eu não julgo que eu já tenha alcançado a perfeição, que eu já tenha chegado no auge. Eu não julgo que eu já tenha chegado no ápice da minha caminhada com Deus. Eu não julgo que eu já tenha vivenciado as maiores das experiências com Deus. Eu ainda estou em desenvolvimento. Mas uma coisa é certa, eu não estou conformado com a minha situação. Eu quero mais. Irmãos, e aqui tem um ponto muito interessante, que é bem simples, até óbvio de entender, mas para algumas pessoas não parece ser. Porque tem algumas pessoas que se envaidecem e arvoram para si o título de maduros na fé, porque tem tanto tempo de crente, porque eu tenho tantos anos de fé. Irmãos, se a gente se considerar sempre necessitado em desenvolvimento, se a gente considera que precisamos desenvolver, esse desenvolvimento vai acontecer. Nós vamos buscar estágios melhores e não nos acomodaremos
em um estado de estagnação espiritual. Quanto tempo faz que você é o mesmo crente que você é hoje? Qual foi o crescimento que você sentiu, que houve na sua caminhada espiritual? Qual foi o empenho, qual foi o desenvolvimento que você teve de 2022 para 2023? E de 2023 para 2024? Que crente você pretende ser no final desse ano? Como você enxerga a sua caminhada com Deus? Como você enxerga a sua caminhada com Cristo? Sem querer julgar, mas é possível que tenham entre nós muitos que está em plena decadência, que um dia já viveu em condições melhores, já foi mais fervoroso, já foi mais espiritual, já orou mais, já jejuou mais, já buscou mais a Deus, já leu mais a Bíblia e foi cair no seu rendimento. Então aqui está o ponto de partida, amados. Qual é o ponto de partida? É essa autoanálise. Como está a minha vida espiritual? Como você se enxerga hoje? Como você se vê na sua caminhada com Deus, na sua relação com Deus? Você acha que você está vivendo, ou que você está vivendo o ápice do plano, do propósito de Deus para a sua vida? Eu penso que não. E digo de mim, irmãos, faço das palavras de Paulo as minhas palavras. Eu não julgo que tenha alcançado. Eu me julgo aquém. E o fato de nós reconhecermos a nossa real condição, isso gera uma insatisfação. Igreja, eu quero dizer para vocês que eu, Adaías Alves, estou insatisfeito com o meu rendimento espiritual, com a minha espiritualidade. Isso não me contenta. Não julgo que o tenha alcançado. Eu não tenho vivido plenamente aquilo que eu sei que Deus tem para mim. E nós estamos diante de um novo ano, um novo ciclo, e é um bom momento para a gente parar, fazer uma reflexão sobre isso. Mas não só fazer uma reflexão, também tomar uma decisão. Os irmãos conseguem me entender? Tá dando para entender, irmãos? Vocês estão tão calados, olhando assim para mim, e eu fico cá com meus botões pensando, meu Deus, será que eles estão entendendo e estão refletindo? Ou será que eu estou falando para as paredes? Mas eu creio que essa palavra está entrando no seu coração. Vou resumir o tópico para me passar adiante. Nós estamos diante de um dos maiores homens da história do Novo Testamento, que vivia, irmãos, um padrão de vida tão além do que nós vivemos, irmão Luciano. E ele olha para a igreja, para os irmãos e diz, irmãos, eu ainda não alcancei o ápice, eu ainda não cheguei no ponto da maturidade espiritual, eu ainda não cheguei no nível que eu preciso chegar, mas eu não estou conformado com o Paulo que eu sou, eu quero ser um Paulo melhor. E eu estou dizendo para você, na condição de pastor dessa igreja, eu não alcancei ainda o ápice da minha caminhada com Cristo, não me julgo um crente espiritualmente maduro, não acho que a espiritualidade que tenho é o suficiente para mim, eu preciso mais, eu quero mais, eu me julgo necessitado de mais. E eu quero que você compreenda essa necessidade. Eu quero que você compreenda. E quero não só que você compreenda. Olha para mim, eu quero instigar você a se conformar com a sua situação e dizer, eu preciso reverter essa situação. Porque Paulo diz, na continuidade do versículo, agora a gente passa adiante, irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu
Põe aí na tela para os irmãos acompanhar comigo. Não o julgo, versículo... Não, agora voltei lá para o texto que nós estava lá. Vocês estão em Romanos ainda, eu já voltei para Filipenses 3,13. Não o julgo que eu tenho alcançado, mas uma coisa faço. Diga comigo, mais uma coisa. A igreja bem bonita, mais uma coisa eu faço. Volta para mim aqui a imagem. Que coisa você faz? Pergunta aí para a pessoa perto de você e falou assim: o que você vai fazer? O que você vai fazer para mudar essa situação? O que você vai fazer para sair desse estado de letargia e desânimo espiritual? O que você vai fazer para subir de nível? O que você vai fazer para mudar essa realidade? O que você está disposto, o que você está disposta a fazer nesse ano de 2024, para que 2024 você não seja o mesmo crente xoxo que foi em 2023? Porque nós refletimos e reconhecemos que não é suficiente a espiritualidade que estamos vivendo. Precisamos fazer alguma coisa. Paulo disse: uma coisa eu faço. Pelo menos uma coisa, pelo menos uma atitude, de tantas que a gente pode tomar. Irmãos, o que você pretende fazer? Esse é um momento para a gente sentar com a família, sentar com a esposa, sentar com os filhos, estabelecer metas, estabelecer objetivos. Uma coisa eu faço. E o que Paulo disse que faria? É que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, ó: eu não me prendo às experiências de ontem, porque eu quero viver as experiências do amanhã. Vocês compreendem? Se uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Então nós vamos pensar essa expressão de Paulo em dois sentidos. Primeiro, a gente pode pensar ela no sentido das experiências espirituais. Como se Paulo estivesse dizendo: olha, as experiências espirituais que eu passei ficaram para trás, e eu agora caminho para viver novas experiências. Então eu diria para os irmãos que a lição que nós aprendemos com o apóstolo aqui, a segunda lição, é desapegar-se do passado. Tem muita gente vivendo, irmãos, olha para mim, tem muita gente vivendo um estado de estagnação espiritual, de desânimo, de letargia, de paralisia espiritual, porque ele está preso a experiências do passado. Ele vive um saudosismo sem precedente, e ele não consegue, irmão Luciano, viver as experiências novas que Deus tem reservado para esse tempo, porque ele está preso nas experiências do passado. Vocês conseguem me entender? Pessoas que viveram experiências maravilhosas no passado, e ele acredita que Deus só operou lá, naquele tempo, naquele modo, naquela circunstância. Mas Paulo está dizendo: olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me das que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Qual é a palavra que eu quero trazer para a igreja do Senhor? Meu irmão, olhe para frente, Deus tem coisas tremendas para você viver. Ah, porque naquele tempo, irmão, foi bom naquele tempo, e a gente guarda isso na memória, na lembrança, para contar de história para os nossos irmãos novos convertidos, para os nossos filhos. Mas abra os seus olhos e olhe para frente. Deus tem momentos novos para você viver, Deus tem coisas novas para você viver, Deus tem coisas novas para realizar na minha e na sua vida. Mas a gente pode entender esse mesmo princípio numa outra perspectiva.
A gente pode entender esse mesmo princípio em uma outra perspectiva. Eu estou pensando com vocês agora numa perspectiva das experiências espirituais. De experiências espirituais que nós vivemos e que nós não podemos nos prender nelas. Precisamos buscar outras. Mas podemos pensar essa mesma verdade a partir das experiências carnais. Por que não dizer do próprio pecado? Porque tem muita gente também que não consegue avançar na caminhada espiritual. Se é verdade que tem gente que está preso a experiências espirituais do passado, é verdade também que tem muita gente que não avança espiritualmente porque está preso a experiências carnais do passado. Como assim, pastor? Pessoas que ainda não decidiram definitivamente romper com a vida pregressa que tinham. Pessoas que ainda não decidiram definitivamente romper com o pecado. Existe algo que ele viveu no passado, antes de Cristo, que ele ainda traz no coração. E isso torna-se um entrave na sua vida. Porque toda vez que você tenta ir para frente e desabrochar na vida espiritual, o diabo vem até você e diz assim: mas você não pode, porque você ainda nem resolveu aquela situação. Ah, irmão Natanael, tem muita gente que não consegue se desprender do passado, de sentimentos, de lembranças, de pecados de estimação e coisas das quais ele viveu no passado, que já não faz mais parte da sua vida no presente, mas ele ainda carrega no coração. E Deus está dizendo: eu tenho coisas grandes para você viver. Eu tenho coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Eu tenho maravilhas para realizar. Eu tenho um ministério para te dar. Eu tenho visões para te entregar. Eu tenho dons para te dar. Eu tenho coisas grandes para realizar na tua vida. Mas você ainda está preso a situações do passado. Qual é a palavra que eu trago da parte de Deus? Uma coisa eu faço. O quê? É que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Quem consegue entender e receber essa palavra da parte de Deus? Meus irmãos, nós precisamos avançar para as novas oportunidades. Sempre Deus tem colocado diante de nós novas oportunidades. Olha que palavra tremenda, ele diz no versículo 14: eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está pronto para viver um novo momento? Você está pronto para viver novas experiências? Você está pronto? O seu coração está aberto? Você está aberto para viver novas experiências com Deus? Talvez você não tem ideia do que Deus tenha reservado para você nesse 2024. De uma nova experiência, talvez no seu trabalho, no seu negócio, na sua vida espiritual, na sua caminhada cristã. Você está pronto para abraçar as oportunidades que Deus está colocando diante de você? Ou melhor, eu pergunto, você pelo menos está enxergando as oportunidades? Porque as oportunidades, irmãos, Deus vai colocando. Qual é a palavra que eu trago da parte de Deus para a igreja do Senhor nessa noite? Esteja pronto para viver o novo de Deus na sua vida. Deus tem coisas novas para você viver. Novas oportunidades, novas janelas, novas portas vão se abrir. Você recebe essa palavra da parte de Deus? Novas portas, novas oportunidades Deus vai colocar diante de você. Pode ser um novo emprego, uma nova oportunidade de negócio, um novo curso, uma nova formação. E digo aos solteiros, um novo relacionamento. Se prepare para viver o novo. Samuel recebeu, irmão. Você não recebe? Diga glória a Deus. Recebe, Samuel? Ali, irmão, você não crê? Em quarto lugar, eu vou caminhando já para o encerramento da mensagem.
Quarta lição: estabeleça metas. Estabeleça objetivos. Veja comigo, meus irmãos, o versículo 14. Olha o que ele diz: eu prossigo para o... A igreja está comigo ainda? Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você quer desabrochar, desenvolver, crescer na vida espiritual e em todos os aspectos dela e aliar sua vida ao propósito e à vontade de Deus? Estabeleça alvos, estabeleça metas, estabeleça propósitos. Estabeleça propósitos sobre a tua vida espiritual. Irmão, quais são as suas metas espirituais para 2024? Quais são as suas metas? Hoje já é 4 de janeiro. Igreja Assembleia de Deus, Templo Central de Bom Jardim. Qual é a sua meta espiritual para 2024? Qual é a sua meta? Você já conversou com Deus sobre isso? Você já conversou com seu cônjuge sobre isso? Olha, esse ano a gente precisa estabelecer metas. Não, pastor, eu tenho até medo de fazer, porque as metas que eu estabeleci o ano passado eu quebrei todas. Recomece. Veja o que disse Paulo, irmão. Se console em Paulo, diz assim: não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. O que você não pode é se conformar. O que você não pode é se prostrar. Você não é o único que não alcançou. Teve muita gente também que não alcançou suas metas. Mas uma coisa eu faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficam. Então esqueça das tuas experiências frustradas, estabeleça novas metas e diga: esse ano eu vou ler pelo menos 12 livros. 12 livros. Não sei qual área que tu gosta, se é mais teológica, devocional. Mas esse ano eu vou voltar para a escola bíblica. É uma das minhas metas. Uma irmã disse para mim, no finalzinho de dezembro, ela disse para mim: pastor, em janeiro eu estou de volta na escola bíblica. Deus seja louvado. Tomara que ela venha mesmo. Pastor, eu vou voltar com culto doméstico lá em casa. Amém, meu irmão, que Deus abençoe esse propósito. Eu vou voltar, pastor, com a minha vida devocional. Eu vou começar de novo meu devocionalzinho diário. Amém. Estabeleça metas. Estabeleça metas de evangelização, de discipulado. Põe no seu coração e faça um propósito com Deus. Trazer alguém a Cristo esse ano de 2024. Cuidar de alguém. Ser mais amoroso. Servir mais a igreja local. Ser mais disponível. Não, Senhor, esse ano eu quero usar meus dons, minhas habilidades. Eu quero usar, inclusive, da minha formação. Eu quero ajudar mais a igreja do Senhor. Eu quero ajudar mais pessoas. Eu quero alinhar minha vida com o propósito de Deus. Eu quero servir mais a minha igreja, a minha comunidade. Eu quero estar mais santo. Eu quero servir melhor ao Senhor. Eu quero me consagrar mais para Deus. Quero ler mais a palavra. Eu quero orar mais esse ano de 2024. Estabeleça metas, irmão. E persiga essas metas. Quem pode dizer amém? Estabeleça metas também na sua vida profissional. Porque de repente, irmão, Deus está colocando um mar de oportunidade diante de você. Mas você não está se percebendo, não está avançando ou correndo para essas oportunidades. Então busque estabelecer uma meta. Qual a sua meta profissional? Seja intencional.
Eu até vou dar uma dica para vocês. Parece loucura, mas não é. Escreva. Não tem aqueles blocozinhos que você compra assim na livraria, que tem um papelzinho que tem uma cola, que você vai tirando, uns papelzinhos amarelinhos, né? Pra você botar na folha assim, escrever. Gruda um monte daqueles no teu guarda-roupa. Pastor, a minha meta para 2024 é brigar menos, mas a mulher. Glória a Deus! Bota lá, escreve vocês dois, faz um coraçãozinho e ora em cima e prega na porta do guarda-roupa. Quando você estiver esquecendo, aí você lembra da meta. Eu quero ser mais assíduo na casa de Deus. Aí você coloca todas as suas metas. Quando for em fevereiro, você dá uma olhada lá delas, quais você ainda está cumprindo. Porque não adianta você fazer um monte de meta e não perseguir essas metas, não buscar cumprir essas metas, esses objetivos. Estabeleça metas também em relação à sua vida física, à sua saúde. Que tem de gente, irmão, que no ano passado fez promessa de emagrecer, não foi? Tá, agora é um bom momento para um recomeço. Pastor, eu já desisti. Desista não. Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que para trás fica, eu prossigo para o alvo. Eu também não alcancei. Mas eu já voltei para a natação de novo. A disse para a Taniane, eu vou parar de tomar refrigerante de novo. Os irmãos estão entendendo? Estabeleça metas, irmãos, persiga essas metas. O Ministério do Louvor pode vir para cá. Eu vou terminar lendo com vocês os versículos 11, os versículos 17 até o 21. Olha o versículo 17. Irmãos, sede imitadores e tende cuidado de fazer segundo o exemplo que tendes em nós. Irmãos, temos aqui uma outra lição, um outro princípio. Se cerque, se inspire em bons exemplos. Você quer desabrochar, desenvolver, crescer? Rapazes e moças na casa de Deus, olha para mim. Igreja do Senhor. Se inspire em bons exemplos. Que não faltam. Se inspire em bons exemplos. Se você quer dar certo, irmão, seja na vida espiritual, na vida física, na vida material, você não pode se inspirar em pessoas que vivem um fracasso. Se inspire em pessoas que são um exemplo. Se inspire em homens de Deus, se inspire em mulheres de Deus, se acompanhe de homens de Deus, se acompanhe de mulheres de Deus. Busque estar perto de pessoas que são exemplo para você. Você quer ser o melhor aluno, um profissional bem-sucedido, se acompanha com o pior aluno da escola. Fique perto do melhor aluno, do que tira nota melhor. Procure ser amigo dele. Se inspire nele. A igreja entende essa palavra, irmãos? Vamos ler ainda o versículo 18. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando. Tinha uns que Paulo estava preocupado com eles. Eu digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles,
e só pensam em coisas terrenas. Em outras palavras, Paulo está dizendo, tem gente que você deve manter uma certa distância. Tem gente que não serve de referência para você. Tem gente que é uma péssima influência. Eu sinto a necessidade de me dirigir mais diretamente aos jovens da igreja. Porque no meio da juventude, irmão, tem jovens que estão com desejo de servir a Deus, de buscar a Deus, de orar, de se consagrar. E tem outros que estão com vontade só de dar lugar à carne. Veja quem é que você se inspira. Veja quem é que te influencia. Cuidado para você não ser influenciado pelo errado. Tem jovem que vem para a igreja com sede da palavra. Tem jovem que vem para a igreja para tocar figurinha. Tem jovem dentro da igreja ouvindo a palavra. E tem jovem dentro da igreja assistindo o jogo no celular. Aí você decide quem é que você quer para você se inspirar. Se você sair seguindo um cego guiando o outro, ambos vão cair no abismo. Você quer desabrochar, desenvolver, crescer espiritualmente? Em primeiro lugar, reconheça que você precisa disso. Em segundo lugar, rompa com o comodismo, tome uma atitude, faça alguma coisa. Em terceiro lugar, estabeleça metas, objetivos e diga: eu vou perseguir, eu vou ser diferente. Estabeleça critérios, desenhe um caminho para a mudança. E se inspire em pessoas que sirvam de inspiração para você. Essa é a palavra que eu trago de Deus para a igreja do Senhor nessa noite. Bora cantar? Se recebe essa palavra, levante a sua mão e diga glória ao nome do Senhor Jesus.